Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo ISCM, dessa vez aqui comigo mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Talvez você tenha visto por aí o tema pelo seu WhatsApp, pelo Facebook, e você tenha dito assim, poxa, mas é um tema tão menos polêmico do que a gente estava acostumado nos outros encontros, né? Mas não menos importante, hoje a gente vai tratar sobre a comunicação nos lares. E como a gente sabe, né, que como cristãos e dentro de uma comunidade cristã, as famílias têm muita importância, né? Porque a gente sabe que lares saudáveis compõem igrejas saudáveis. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a comunicação nos lares. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos. Já queria começar fazendo uma pergunta crucial para o nosso debate, né? O nosso tema é a comunicação nos lares. Pastor, o que é comunicação nesse sentido que a gente está falando? O Muito básico bem. dos básicos. O básico dos básicos. Vamos começar pelo começo. É verdade. Então, a gente pode definir comunicação como uma arte. Uma arte de nós compartilharmos as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas crenças, os nossos valores, através das mais variadas formas que Deus nos dá para que possamos fazer e nos expressarmos, para que assim essa mensagem, para que assim aquilo que nós queremos de fato passar, venha a ser compreendido, venha a ser entendido pelas demais pessoas. E aí eu falo na comunicação como uma arte em virtude da sua complexidade. Muitas vezes a gente pensa que comunicar é só falar, em certo sentido também mas exige muito de nós, não só nós que estamos falando, mas também aquelas pessoas que estão escutando. Então é um grande processo, que requer de nós esforço, que requer de nós envolvimento, que requer de nós dedicação, para que assim nós sejamos compreendidos pelas pessoas que estão a escutar aquilo que a gente deseja repassar. Então, vamos trabalhando dentro dessa questão da comunicação, sempre nessa perspectiva, dessa arte, desse desafio que todos nós, com certeza todos nós, devemos empreender os nossos esforços e também toda a nossa força. Então, trabalhar inicialmente dentro desse contexto, dentro dessa realidade em relação à comunicação. Pastor, a gente já vê que a comunicação, ela parte de um pressuposto que você não tem como fazê-lo sozinho, né? Isso. Você precisa de outra pessoa para se comunicar, né? Então, como é que a gente lida com a comunicação no contexto onde a gente olha para o nosso cenário hoje, né? De individualismo. As pessoas não querem mais se expor, ou quando elas se expõem de uma forma errada, né? Então, como é que a gente pode compreender isso, né? A necessidade do outro. Como é que a gente começa a compreender a comunicação no contexto dos relacionamentos? Seria a minha pergunta. Muito bem. Hoje, a gente pode observar que essa arte, esse desafio que a gente falou agora há pouco da comunicação, acaba sendo intensificado. Por quê? Em virtude da tecnologia, sobretudo das mídias digitais, até você passa a sua mensagem, até você faz a sua comunicação. Mas a grande questão, o grande desafio hoje é de nós termos uma comunicação que venha a ser presencial ou interpessoal. Sim. Porque, infelizmente, a gente se esconde através dos recursos tecnológicos que tem o seu lado positivo, a gente não pode desmerecer, mas também acaba, como você falou, nos individualizando e, de certa forma, nos separando do convívio com as demais pessoas. Pasmem, mas hoje, de certa forma, acaba sendo uma realidade bem presente em muitas famílias, você ter lá um conjunto de pessoas, você ter lá um grupo de pessoas que formam aquela família, mas cada um dentro do seu universo, cada um dentro da sua ilha, se comunicando com outras pessoas, através da internet. Então, a cada dia que passa, dentro desses benefícios tecnológicos que nós estamos experimentando, ao lado desses benefícios existe essa obrigação, essa responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Para quê? Para que a gente não caia no individualismo, no isolacionismo, que é extremamente prejudicial para a nossa vida, tanto como pessoas, como também em termos de composição, de membresia de igreja. Então a gente observa que não é um problema isolado, ele vai afetar o meu relacionamento em família, ele vai afetar o meu relacionamento em sociedade e ele vai afetar também o meu relacionamento na igreja, que infelizmente é um quadro extremamente negativo que nós estamos a observar. Então, de um lado, a gente tem um recurso muito bom, que é a facilidade na comunicação, mas também, por outro lado, se nós não soubermos manusear, ela vai acabar sendo prejudicial. Eu sempre gosto de usar a comparação com o fogo e com a energia. Eles são bons,
são bênçãos, mas desde que você possa saber utilizá-los, senão não vai servir de nada e vai causar não só um prejuízo para você, mas também para as demais pessoas. Então, a grande questão hoje é essa: rompermos o individualismo, a impessoalidade que a tecnologia está nos colocando. Esse é o grande desafio para todos nós. Irmã Islene, quer falar alguma coisa? Eu queria completar, dizendo até que é uma contradição com o termo da palavra lar, porque o tema de hoje é comunicação no lar, não é isso? Sim. E quando eu aprendi a palavra, o que significa a palavra lar, eu fiquei encantada, Aline. Por quê? A palavra lar, ela tem origem latina e ela designava o local da cozinha. Antigamente era o local da cozinha, onde as pessoas preparavam o fogo para providenciar o alimento para as pessoas, para os componentes da família. E depois passou a ser o ambiente comum, lar, casa, família, de um modo geral. E é interessante que a palavra lareira é derivada da palavra lar. O que é a lareira? Aquele local específico onde se coloca, né, a madeira. Hoje a gente tem umas muito, elétrica inclusive, mas antes era um buraco feito na parede onde se colocava a madeira para produzir o fogo e aquecer os componentes da família que estavam ali reunidos no período de inverno, de grande inverno. E isso traz uma ideia para a gente. Ideia de quê? De calor, de aquecimento, de ajuntamento para poder tanto se alimentar como também se aquecer. Então, o que é que a gente aprende com isso? Que o lar é um local onde as famílias, os componentes da família devem estar juntos para se aquecer, para passar calor humano, calor divino, que são as atitudes que nós devemos ter, as virtudes cristãs, passar um para o outro. E um local de amor, de paz, de compartilhamento, de conversa, realmente de harmonia. Então, quando você compreende o termo lar, você já vê como é complexo, e como é totalmente contrário do que nós temos visto hoje em dia. Totalmente contrário. E é a partir dessa perspectiva que a gente começa a refletir, se a gente hoje tem verdadeiros lares dentro das nossas casas, ou se a gente tem apenas pessoas que não tem nenhum tipo de relacionamento, vínculo forte, que as une. Hoje em dia realmente a gente não tem lar. A gente tem um grupo de pessoas reunidas dentro dessa casa que às vezes até parece mais um hotel, não é? Você vem, você se alimenta, você tem todas aquelas características de um hotel, de uma pensão, digamos assim, mas não há aquele relacionamento, aquela intimidade, aquele prazer de estar junto com as pessoas. Você tira isso no período dessa pandemia. Sim. O número de problemas familiares que surgiu, porque as pessoas não estão sabendo conviver dentro do lar. Verdade. Dentro dessa perspectiva, a gente falando já, sobre essa importância da comunicação dentro dos lares, pastor, eu queria entender melhor em questão bíblica. Qual é o respaldo bíblico que a gente tem para a gente falar que a gente está falando tão positivamente da presença da comunicação no lar? Qual é o respaldo bíblico que a gente pode ter para isso? Para dizer assim, realmente a Escritura nos ordena a pensar bem sobre o relacionamento dentro dos nossos lares? Essa questão da comunicação e também da comunicação do lar de maneira específica, ela está ligada de maneira inerente à vida das pessoas. Porque consideremos bem a questão da nossa própria formação. Quando nós vamos lá para Gênesis, a gente observa que Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E aí quando nós analisamos a própria pessoa de Deus em si, o que é que nós percebemos? Que Deus, Ele é um Deus sociável, Ele é um ser sociável. Por quê? Antes de existirem todas as coisas, antes do tempo existir, Deus já mantinha comunhão com as demais pessoas da Trindade. Sim. Às vezes isso acaba passando desapercebido, A gente pensa que Deus veio a existir e Ele entrou no contexto histórico da nossa existência. Não, Ele já existia desde toda a eternidade, não só a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então havia essa comunhão, essa reciprocidade, inclusive para planejar tudo que envolvia a criação, o próprio projeto da salvação, enfim, nós não sabemos detalhes desse nível de comunhão, mas que já existia essa interatividade, já existia essa comunicação, com toda certeza existia. Então, quando Deus nos faz sua imagem e semelhança, Ele nos faz com essa capacidade de nós sermos seres sociáveis, com os quais nós devemos nos relacionar uns com os outros,
E dentro desse relacionamento, a comunicação é fundamental. Quando você vai trazer para o contexto lá, também o mesmo princípio ele é seguido. Então, não dá para a gente fugir desse fato. Olhar para o ser humano é você vê-lo como um ser sociável e assim com essa necessidade e também com a capacidade de se comunicar. Até porque quando você olha a própria pessoa de Deus em si, você vê que Deus ele é o Deus que se comunica. Né? Ele se comunica através da criação, é aquilo que a gente chama de revelação natural. Ele se revela através das Escrituras, é aquilo que nós chamamos de revelação especial. E ele se revela, sobretudo, na pessoa de seu Filho, né, que se encarnou e esteve aqui entre nós, se comunicando, conversando com os seres humanos. Então, olhar para Deus é ver esse Deus como esse ser que se comunica, que fala, que mostra, quer seja a sua pessoa, quer seja a sua vontade. E dentro desse relacionamento que nós temos em relação a Deus, a gente observa que a comunicação é fundamental, tanto é que ele nos disponibiliza o meio da oração para que nós possamos nos comunicar com ele. Então veja que no nosso relacionamento com Deus existe essa via dupla. Ele fala a nós, através da natureza, em especial através da Escritura, e falamos com ele através da oração. Então isso faz parte. Na verdade, é algo de se estranhar quando alguém se isola e vive incomunicável, aí ele perde por completo a razão da sua criação, o objetivo da sua criação. Às vezes a gente não faz essa ligação, né? Vê a comunicação apenas em termos humanos, mas a gente tem que ter uma visão mais ampla, olhar para a criação, olhar para o nosso Deus, olhar para o fato que fomos feitos à sua imagem semelhante, a sua imagem e semelhança, e perceber essa propriedade, essa capacidade, por não dizer este grande benefício que Deus nos dá, que é a capacidade de nos comunicarmos. Então, de toda a criação de Deus, com exceção dos anjos, somente os seres humanos, eles têm esse privilégio, eles gozam desse benefício. Então, falar em comunicação é falar de algo que está inerente à natureza da própria humanidade. Mais ou menos? E é a questão do reflexo, né? Assim como a Trindade, ela se relaciona bem, Deus com as outras pessoas da Trindade, tem essa harmonia, esse bom convívio, nós também temos que ter, né, esse tipo de relacionamento. É certo que mais à frente nós vamos falar a questão de quando começou, né, essa quebra de comunhão, de boa comunicação, mas é um reflexo, uma vez que eu sou salva, que eu sou filha de Deus, que nós vivemos uma família da aliança, uma família do pacto, a gente deve refletir isso também, né, uma boa comunicação, assim como Cristo, né, se comunica conosco, né, ele que é o cabeça da igreja, né, e nós como sua noiva, o marido, a esposa também, bem como os filhos, devem refletir esse bom relacionamento que a Trindade tem, eu penso assim. Muito bacana a gente conseguir olhar como cristão que existe um fundamento muito maior do que a gente enxerga, né? Exatamente. A gente, quando olha para Deus antes da criação, já era um Deus comunicativo e Ele continua se comunicando até hoje, né? Então, se a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus e nós devemos ser imitadores dele como filhos, a comunicação tem que ser um pilar essencial na vida do cristão, né? Exatamente. Muito bacana. E é interessante nesse aspecto, né? Eu esqueci desse detalhe. Até hoje, essa comunicação que existe entre Deus e nós, o seu povo, de maneira específica, ela acontece. Por quê? Lá em Romanos 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então veja que é uma comunicação contínua, né? Que afirma essa verdade, dessa realidade da nossa filiação com Deus. Então, podemos dizer que o nosso Deus é o Deus da comunicação. É interessante porque quando você analisa aquelas divindades pagãs, o que é que você observa como uma característica bem marcante? O distanciamento. Sim. Entre essas divindades, né, essas pseudo-divindades e os seus devotos. Então, é aquela coisa que intransponível, inacessível. E com Deus não, ele se revela. Na verdade, ele tem prazer em se revelar a cada um de nós. A própria Bíblia fala isso, né? Que Deus ele se revela especialmente para aqueles que o amam. Então nós temos esse privilégio. A comunicação é uma bênção, uma dádiva, fruto da misericórdia de Deus e o reflexo desse Deus em relação às nossas vidas. Verdade. A gente já tem uma pergunta, é uma pergunta do irmão Raimundo Cavalcante. Ele fala assim: mesmo em casa existem lá que nem todos se batem. Existem casas que as pessoas não se batem. Isso. Ou seja, não confessam a mesma fé. E como é que a gente pode ter comunhão com essas pessoas,
mesmo fazendo parte da família. Pastor, eu queria acrescentar um detalhe a essa pergunta de Raimundo, porque quando eu penso em comunicação, eu também penso que existe diversidade na forma de se comunicar. O que é que eu quero dizer com isso? Cada um existe uma forma quando a comunicação é mais efetiva. Por exemplo, eu falo com crianças, eu falo de uma forma diferente de como eu falo com adulto. As mulheres têm mais facilidade do que se comunicar do que os homens, né? Então, como é que a gente lida, como o irmão Raimundo falou, com pessoas que não são crentes? Como é que a gente se relaciona com elas? Mas como é que a gente se comunica com as diversas personalidades que existem dentro de uma casa? Interessante esse questionamento, porque quando você parte da realidade do jugo desigual, vamos assim dizer, né, da condição espiritual diferenciada, aí você já perde de vista aquilo que a Bíblia chama de comunhão. Porque a comunhão é a comunhão dos santos, né? A comunhão dos salvos. Essa interação, essa intimidade, no seu sentido mais espiritual, no seu sentido intrínseco, é uma peculiaridade daquelas pessoas que são salvas. Isso aí não resta a menor dúvida. Mas nós temos relacionamentos. Acho que nesse caso aí, nesse contexto que o irmão está perguntando. Então, a gente, muito embora não tenhamos comunhão no sentido verdadeiro com as pessoas que não experimentam da salvação, nós temos relacionamentos com elas. Inclusive por isso que nós falamos, né? Somos seres relacionais. Então, como é que deve existir? O que é que deve acontecer? Nós devemos nos isolar? Jamais. Muito pelo contrário. Nós devemos nos esforçar. Inclusive a Bíblia diz que no que depender de nós devemos ter paz com todas as pessoas. Agora, dentro desse relacionamento que nós temos, a gente vai ter que considerar essas especificações. A questão da criança, a questão do adolescente, a questão do jovem, a questão do idoso, porque são realidades diferentes. E se não bastasse essa realidade diferente em relação à idade, existem personalidades, existem temperamentos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A maneira que eu me comunico com você não vai ser a mesma que eu vou me comunicar com Islene ou com outra pessoa, porque somos diferentes. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. É por isso que comunicação é arte, porque de fato é uma arte, porque você vai ter que fazer essa análise minuciosa de cada pessoa, da sua realidade, de experiências que ela viveu, porque às vezes acontece isso. Você sofre determinados traumas na vida, automaticamente a sua tendência é se retrair. Sim. Então você não vai ser uma pessoa expansiva. Não é que aquela pessoa não goste, não é que ela seja orgulhosa, não. É dada a situação que ela vivenciou. Então a gente precisa de sabedoria, a gente precisa de paciência, a gente precisa fazer uma análise da situação da pessoa para que, de acordo com as suas características, suas experiências, a nossa comunicação possa se adequar à realidade dela. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Agora, a relação em si, ela deve existir. E em alguns momentos ela vai ser desafiadora. Por exemplo, quando você trabalha com pessoas que não comungam na nossa fé, muito pelo contrário, tem até a ojeriza de crente, e ela vai ser ríspida. E nem por isso a gente vai ter a justificativa de não falar com ela. Sim. Até porque se assim fosse, estaremos desobedecendo o Evangelho. Então, temos que demonstrar amor, temos que demonstrar compaixão, muitas vezes sofrendo dentro dessa relação. Mas o ser cristão nos impõe esses encargos. E quando eu falo encargo, não no sentido negativo. Essa responsabilidade que o fato de sermos cristãos nos é colocado. Então, a gente não pode se isolar, a gente tem que entender o contexto em que nós estamos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos e nos esforçar. Porque às vezes a comunicação ela vai depender muito de nós. No sentido de quê? De procurarmos, de nos esforçarmos. Infelizmente, como seres humanos, a gente tem a tendência, nas primeiras frustrações, nos separar, nos distanciar, mas não deve ser assim não, muito pelo contrário. Repito, é o que Paulo diz, no que depender de nós devemos ter paz com todos os homens. Essa deve ser sempre a regra que deve estar pautando a nossa vida no relacionamento com as demais pessoas. Irmã Islene, eu queria ouvir sua voz agora nesse sentido, porque eu estava lembrando aqui o pastor falando sobre isso, e eu lembro assim, que existem pessoas que sempre ficam dando uma desculpa assim, se o meu filho fosse um filho melhor, um filho diferente, eu me comunicaria melhor com ele. Ou, se eu tivesse um marido diferente, eu me comunicaria melhor com ele. Então, como é que a gente responde essa desculpa esfarrapada que a gente dá para não construir relacionamentos saudáveis com as pessoas da nossa casa? E é realmente uma desculpa, né? Porque cada um vai dar conta de si a Deus, primeiramente. Então, não depende da outra pessoa o fato de eu me comunicar ou não, de forma correta, na verdade, né?
como o pastor disse, é uma ordem de Deus, a gente poder ter um bom relacionamento. Isso realmente é quando a gente joga o pecado para outra pessoa. Muitas vezes nós aqui estamos com os pecados, não nos relacionamos bem, não temos sabedoria no falar, né? E jogamos a culpa, e aí geram os conflitos, quando você sempre acha que o erro está no outro, né? Porque seu filho não é obediente, então você não o trata com respeito, com dignidade. Seu esposo não é um marido amoroso, carinhoso, né? É aquele que lhe dá presentes, e aí você tem a desculpa, ou então você tem os motivos, na verdade, para também não se comunicar direito, quando na verdade não é isso que a palavra do Senhor ensina, né? Diz que nós devemos nos comunicar direito, nós devemos falar direito, nós devemos inclusive até colocar brasas vivas sobre a cabeça da outra pessoa. Isso é falar, né? De forma agradável, até com o marido descrentes também. A instrução da Bíblia é a gente ser temperante, a gente ser sábia, a gente ser prudente, tratar com honra, com respeito, com submissão, né? Então, isso não é desculpa, motivo, né? Porque a nossa obrigação é assim, falar com sabedoria, falar com instrução. A mulher sábia edifica a sua casa, e isso é no falar. Provérbios 31, pegando aqui para as mulheres, né, que estão nos assistindo, diz que a mulher fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Então isso independe. Você vê o exemplo lá da mulher de Nabal, Abigail, uma mulher extremamente sábia. Ela tinha um marido ruim, o próprio nome dizia, né, Nabal, né, homem realmente mau, né, em todos os seus aspectos. E ela foi uma mulher sábia, foi uma mulher prudente, uma mulher que com certeza o tratava bem, né, e convivia com ele. E não deveria ter sido muito fácil, não. Mas foi uma mulher sábia, pacificadora. Então, o pecado do outro não é motivo para a gente também agir erroneamente. É interessante essa questão. Eu me lembrei aqui do texto de Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, essa questão da graciosidade. E nós temos graciosidade na nossa fala. E como a própria palavra já indica, né? Graça, favor imerecido, ela não vai ver pessoas, ela não vai ver condições financeiras, ela não vai ver graus de instrução cultural, nada, é graça, favor imerecido. Aí Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então ele já vai dizendo aquilo que a gente não deve falar, aquilo que é torpe, não, jamais. E ele diz aquilo que a gente deve falar, e sim, unicamente a que for boa para edificação. Então o cuidado que a gente tem que ter no falar, para falar coisas que edifique no caso a pessoa que é salva. Mas não só isso, ele prossegue, conforme a necessidade. Então existe o tempo e o contexto em que a gente deve falar. E no finalzinho do versículo 29 dessa exortação ele diz: e assim, como conclusão, transmita graça aos que ouvem. Então isso serve para todas as pessoas. E isso acaba sendo até um bom testemunho para aquele filho que é rebelde, para aquele marido que é descrente, para aquele irmão nosso que não se relaciona bem conosco. Então o nosso falar, ele vai ter uma importância muito grande nesse relacionamento. Ele pode abrir portas, como também pode fechar. Então é o cuidado que a gente deve ter, porque naquilo que a gente fala, a gente vai colher. Esse é o princípio que a Bíblia fala. Então se você tem um falar correto, se você procura desenvolver um falar piedoso, não se preocupe, as consequências boas virão. O contrário também é verdade. Então a questão do falar, da comunicação, constantemente nós estamos fazendo uso desse recurso. Daí a necessidade que a gente tem de avaliar muito bem como nós estamos utilizando esse recurso, para que ele não sirva como pedra de tropeço, mas, como Paulo diz aqui, esteja transmitindo graça, favor merecido àqueles que nos ouvem. Então, veja a responsabilidade de um cristão, sim, veja a responsabilidade de um servo de Deus, algo que muitas vezes a gente não atenta, mas que Deus, com certeza, Ele nos cobrará. Então, a gente tem que ter muito cuidado e usar de sabedoria dentro desse processo. E é interessante que essa palavra graça aí, que eu me lembrei agora, ela tem um significado específico nesse contexto. É você enriquecer a pessoa, né? Quando a gente falar, a gente tem que pensar nisso. Eu estou empobrecendo ou enriquecendo?
Então, essa graça que o apóstolo Paulo diz aí é você enriquecer a pessoa, você edificar, você instruir, você aconselhar, você elevar a pessoa e não diminuir. Exatamente, exatamente. Vamos agora para as perguntas do pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. O irmão Alexandre Adelino está fazendo a segunda pergunta. A má gestão das nossas emoções afeta a nossa convivência e comunicação com as pessoas da família? Com certeza, não é, Alexandre? Os nossos sentimentos, eles são dos fundamentos para mostrar como nós iremos falar. É por isso que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós devemos ter um cuidado extremo, né, com o nosso coração, o que nós temos preenchido o nosso coração, do que está cheio o nosso coração. Como Provérbios diz, 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você é uma pessoa iracunda, se você é uma pessoa rixosa, se você é uma pessoa ressentida, se você é uma pessoa que não é perdoadora, com certeza isso vai causar grandes males, né? E interferir grandemente na comunicação do lar. Não tem como eu falar com uma pessoa que é sempre rixosa, não tem como eu me comunicar bem, até o próprio orgulho. Uma pessoa que é orgulhosa, é difícil de você manter uma comunicação boa com ela, saudável, né? Ela vai estar querendo ser sempre assim, estar sempre acima de você e sempre com a razão. Da mesma forma, uma pessoa vitimista, não é? Não, coitadinha, sempre com aquela autopiedade, também vai ser difícil. Então, as emoções, realmente, elas interferem demais nos nossos relacionamentos. Por isso que a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, ele dá diversas orientações e características que nós devemos ter após o novo nascimento, né? Muitos estão relacionados com a nossa fala, com a nossa comunicação, né? Deixando a mentira, fale a verdade, né? Longe de vós, o 20, acho que é o 30, longe de vós toda ira, e cólera, e malícia, e gritaria. Então, são atitudes erradas que, se a gente não trabalhar e não nos despir dela, né? Nos despirmos dela, a gente vai realmente prejudicar o relacionamento, né? E é interessante que, em cima disso, eu me lembrei aqui pelo menos duas passagens que o sábio Salomão, ele fala, uma dessas, melhor dizendo, conhecida, mas sempre é necessário nós estarmos lembrando. Lá em Provérbios, 15:1, ele diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando você não tem esse controle emocional, e muitas vezes você é áspero, muitas vezes você é duro na sua forma de falar, então muitas vezes, ao invés de arrefecer uma situação, você tenderá a aumentá-la ainda mais. Eu gosto sempre de dizer que vai apagar fogo com gasolina. Então, não vai dar certo. E um pouco mais adiante, lá em Provérbios 25:28, o autor sagrado, ele diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E muitas vezes, essa falta de domínio acaba ocorrendo como? Na nossa forma de falar. Então, ficamos desprotegidos. E é o que muitas vezes acontece. Então, essa questão do controle emocional, ele é fundamental para que você tenha uma comunicação sadia, conforme nós falamos, que produza essa edificação, que esteja transmitindo essa graça. Daí a necessidade da gente realmente viver aos pés do Senhor, buscar essa sabedoria e essa capacitação, porque vem só dele. Principalmente nesse mundo que a gente vive, estressante, cheio de preocupações, inquietações. Essas coisas, elas não servem de justificativas, mas muitas vezes acabam sendo explicações para atitudes indevidas que muitas vezes nós tomamos na nossa vida. Então, com certeza ela interfere muito esse descontrole emocional. Eu acho que uma questão assim, bem importante, né? Porque a gente falou bem no primeiro bloco sobre como que Deus criou a comunicação e como a comunicação é boa, né? Mas a gente acaba também se deparando, quando a gente encontra essa pergunta, se deparando com o problema da queda. Porque embora a comunicação a gente tenha visto as coisas tão positivas, né, que existem nela, né, de conseguir manter uma família unida, saudável, mas a queda afetou isso de maneira muito profunda, e é por isso que a gente já não tem mais domínio das nossas próprias emoções, e quando a gente vai falar, a gente não tem o domínio das nossas palavras, a gente não pensa antes de falar, né? E aí, como é que a gente lida com esse problema da comunicação? Que o problema não é a comunicação, mas o pecado. Como é que a gente lida, pastor, com isso? Para que a gente possa tratar esse pecado
para que a gente depois possa saber se comunicar como deve. O Aline, antes Pode de falar. passar a palavra para o pastor, eu me lembrei agora que você falou da queda, né? Eu acho muito interessante, porque Adão, quando viu Eva pela primeira vez, até comentei isso numa live de feminilidade, ele ficou encantado, né? Virou até poeta, né? E ele usou a boa comunicação. Sim. Né? Quando ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Ele ficou encantado, né? Olha o elogio, o amor, o carinho, a delicadeza nas palavras. Sim. Deste homem que ficou encantado quando viu aquela que seria a sua idônea, né? Auxiliadora idônea. Quando tem o pecado, a queda, a desobediência, o que é que acontece? Quando Deus vai tomar satisfação de Adão, né? Por que ele havia comido do fruto que Deus não havia permitido? A primeira coisa que Adão disse foi: a mulher que tu me deste. Então, olha o contrário, né? Sim. Olha que coisa terrível foi a resposta que ele deu. A acusação, o menosprezo, né? A rejeição foi: a mulher que tu me deste. Então, você vê como o pecado, uma das primeiras coisas que ele trouxe foi a quebra na comunicação. Uma coisa doce, agradável, com o pecado foi ríspido, menosprezo, colocou a mulher embaixo, antes era em cima, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente vê. Quando Deus vai dar a punição para a mulher, né, da consequência do pecado dela, ele diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então aí a gente já vê uma briga, uma luta, a mulher querendo sempre fazer a vontade dela, né, com opinião, com vontade, falando, sendo dura, e são os conflitos dentro do lar que a gente vê, né, se Cristo não intervir, e o homem ao mesmo tempo não querendo que isso aconteça e resistindo também, brutalmente, grosseiramente. Então o conflito começa ali. Então por isso que a necessidade de Cristo, do Evangelho, para transformar isso e fazer com que o lar ele volte ao jardim. Sim. Antes da queda, né? Somos pecadores, a gente não vai ter nunca um lar perfeito, sempre vai haver conflitos, mas o problema não são os conflitos, mas como nós resolvemos esses conflitos, né? É interessante, eu estava dando uma pesquisada agora, você falando da questão da queda. Na verdade, os nossos problemas de comunicação, eles acabaram se originando na queda. E na verdade foi uma perversão do diabo em relação à comunicação, porque quando ele aborda Eva, ele chega e diz, distorcendo as palavras de Deus, a forma como Deus se comunicou, né? Vocês não vão poder comer de nenhuma árvore do jardim. Foi assim que Deus disse? Não. Deus tinha dito: você pode comer de todas, menos de uma. Então veja como a comunicação ela pode ser utilizada de maneira indevida, e o diabo torceu para que assim ele pudesse exercer e se sobrepor em relação a Eva. Então aí começa todos os nossos problemas de comunicação. E aí como é que a gente corrige? Dentre várias coisas, existem pelo menos duas atitudes básicas que nós como cristãos devemos ter, para que assim a gente possa adequar a nossa linguagem, a nossa comunicação segundo a vontade. A primeira delas, eu vejo que é o caminho da oração. E aí eu me lembrei aqui do texto lá do Salmo 141, Salmo 141, versículo 3, quando o salmista ele ora assim a Deus. Veja qual é a oração que o salmista faz ao Senhor, no caso Davi. Ele diz: põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Como nós somos propensos, né, a falar demais. Não é à toa que Tiago, lá na sua carta, ele diz que se você domina a língua, você estará praticando, na verdade é uma das práticas da verdadeira religião. Então, em virtude dessa dificuldade que a gente tem, apesar de ser um órgão pequeno no nosso corpo, a gente sabe a dificuldade que é para domá-lo. Então o que é que a gente deve fazer? Estar sempre orando para que Deus nos dê o domínio próprio, para que Ele possa nos dar o domínio no falar, e assim nós evitemos de falar demais. Tanto é que a Bíblia diz que no muito falar vai sempre haver, não falta transgressão, né? Haverá sempre transgressão. Então essa questão da oração é interessante, e também a questão de nós nos envolvermos com a palavra, porque lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo ele dá a exortação para que nós nos enchamos, possamos nos encher do Espírito Santo, ele fala, falando entre vós com salmos, hinos. Então a questão da gente ter o falar bíblico, se a gente procura ter um falar que condiga com as Escrituras, que reflita aquilo que as Escrituras nos ensinam, com certeza o conteúdo da nossa fala ele vai ser edificante, o conteúdo da nossa fala não vai ser propenso ao pecado,
E aí a gente vai estar muito mais habilitado para termos um falar verdadeiramente piedoso. Então, eu acredito que essas duas coisas que são básicas, mas que muitas vezes a gente acaba não dando tanta atenção a elas, elas fazem toda a diferença. Clamarmos a Deus, porque Ele deve dominar o nosso falar, e cada vez mais fazermos uso da sua palavra para que nós expressemos essa palavra nos nossos diálogos, nas nossas conversas, e assim Cristo ele venha a ser escutado através da nossa comunicação. A gente parou de um tema, pastor, que o Matheus Cavalcante tinha levantado. Isso. Sobre a importância da comunicação nos casamentos, né? Então, como é que a gente pode falar sobre a importância disso nesse contexto, né? Ele até falou assim, se existisse mais esse tipo de comunicação dentro dos lares, possivelmente o número de divórcio, de brigas seria muito menor, né? Porque as pessoas conseguiriam tratar e resolver os problemas em casa. Muito bem. Quando a gente vê essa questão, a gente observa que, em parte, numa parte muito boa mesmo, é decorrência de uma má preparação ou de uma defeituosa preparação que se é que é feita em relação justamente ao casamento. Porque muitas vezes se vê a questão do casamento para cumprimento de determinadas expectativas, determinados objetivos que até são lícitos, mas não são todos que devem compor todas as nossas expectativas relacionadas ao casamento. A comunicação, por exemplo, é uma delas. Nós devemos entender que a vida conjugal, sobretudo, é uma vida de comunicação. A vida conjugal, na verdade, é uma vida de permanente comunicação. Até porque a gente sabe, né, que ao longo da vida conjugal você vai passar por etapas, né? Aquilo que as pessoas chamam de a crise dos 7 anos, a vinda de filhos, o crescimento dos mesmos, depois o envelhecimento dos cônjuges. Então vão passar muitas coisas, ocorrerá, melhor dizendo, muitas mudanças, inclusive sob o ponto de vista físico, e se você não manter isso, sobretudo com base numa boa comunicação, o que vai se gerar justamente é problema, que é justamente o que acontece. Sim. Então muitas vezes a perspectiva que você tem de casamento é juntar-se com uma pessoa, preencher aquela perspectiva da satisfação sexual, ou então um objetivo que você tem financeiro. Sim, mas e a comunicação? Porque tudo isso vai passar, ou você vai atingir tudo isso, mas sem a comunicação, mais cedo ou mais tarde, os problemas virão, né? Vai faltar aquela ligação para o casamento. Hernandes Dias Lopes diz até que a comunicação é o oxigênio do casamento. Então, se você não tem o oxigênio, que é o que muitas vezes acontece, qual vai ser o fim? Vai ser acabar o casamento. E, infelizmente, você vê hoje um grande número de divórcios, inclusive entre pessoas cristãs, por causa disso. Não há esse cultivo, não há essa perspectiva correta do que seja o casamento. Se pensa tudo, mas não nessa união, nessa comunhão, nessa amizade que deve existir entre os cônjuges. E para que haja essa amizade, a comunicação ela é fundamental. Então, os jovens têm que ser preparados para isso. Casar envolve muita coisa, é uma vida toda ao lado daquela pessoa que, sobretudo, você deve ser a sua amiga, deve ser algo que você deve manter essa amizade, e para que ela venha essa amizade venha a ser mantida, a comunicação é fundamental. Então, tem que se trabalhar as bases. O que é o casamento? Qual é o seu propósito e como ele vai sendo mantido? Então, se não se trabalhar essas bases, os problemas eles vão de permanecer. Islene, falando sobre isso que o pastor estava falando, eu estava pensando também aqui, né? Você nunca vai ter uma comunicação efetiva com a pessoa, uma comunicação sincera, de você se expor, de você, né, ser sincero verdadeiramente, se você não constrói um relacionamento, né? A gente fala muito hoje, eu não tenho pessoas na igreja, eu não tenho amigos na igreja, né? A gente espera que a gente encontre uma pessoa para confessar pecados na igreja, mas a gente não constrói relacionamentos na igreja. E eu acho que isso acontece também dentro dos lares, né? A gente fala assim, o meu filho não conversa comigo, mas parece que a gente não cria o relacionamento para que aquele adolescente, aquela criança, exatamente, para que ele tenha confiança de se comunicar, né? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância de construir esse relacionamento, aquilo que você falou, sobre construir um lar dentro de casa. Isso é essencial, e isso começa desde cedo, como o pastor está dizendo, né? Para que os casais eles possam ter essa boa comunicação, eles precisam começar a desenvolver isso no relacionamento antes do casamento. No namoro, no noivado. Eu nunca me esqueço, no dia do meu noivado, que um irmão estava lá e disse que vocês sejam o melhor amigo um do outro, né? Isso ficou marcado, porque realmente nós temos nos empenhado em sermos o melhor amigo um do outro. E para a gente ter um amigo é preciso tempo.
preciso a gente andar junto, estar junto, querer, né, estar com Ele, querer conversar, compartilhar, querer saber dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do que passa no seu coração. Então, isso é necessário para o casal, desde cedo, ter essa visão, né, de estar junto, compartilhando, desfrutando dos momentos que estão juntos. E isso vai também ser levado para os filhos, desde de pequeno, a gente ter essa interação, essa unidade, né, essa comunhão com os nossos filhos, para que quando eles cheguem, né, na fase maior, tem muita gente que tem problema com filhos na adolescência, justamente porque não construíram desde a infância esse íntimo relacionamento. E aí você vê adolescentes que não se comunicam com os pais, não se abrem com os pais, não vão tirar suas dúvidas com os pais, e aí ficam totalmente distantes, né? Totalmente afastados. Então, isso é uma construção desde pequeno em relação aos filhos e desde o namoro. Eu acho interessante, Aline, quando Paulo diz lá em Tito capítulo 2, né, que as mulheres mais velhas, elas ensinem as jovens recém-casadas a amarem os maridos e os filhos. É a primeira coisa que nós, como mulheres casadas, devemos fazer: amar nossos maridos e os nossos filhos. A palavra amar ali é filéu, porque tem vários tipos de palavra, né, para o amor. E ali é filéu, que significa apreciadora de filhos, apreciadora de maridos. É o que está faltando hoje nos nossos lares. A gente não aprecia mais o esposo, não aprecia mais os nossos filhos, porque o mais interessante para a gente ou é cuidar de um lar, ou é estar trabalhando fora do lar, porque dentro de casa a gente trabalha muito, né? Trabalhando fora de lá, é a minha carreira, é a minha profissão. Então nós não estamos apreciando. E para a gente apreciar filhos e maridos, nós precisamos estar junto deles, conversando, né? Compartilhando, ouvindo. Tiago diz lá: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. É interessante que a palavra pronto no original é taxis, que nós temos a palavra táxi. O que é que um táxi faz? Quando a gente liga, ele tem que estar pronto para nos atender, né? Para vir, para nós fazermos o percurso. Então a gente tem que estar com essa prontidão para ouvir. Precisamos, né, ouvir os nossos esposos, precisamos ouvir as nossas esposas, no caso dos homens que estão nos assistindo. Precisamos ouvir os nossos filhos, porque muitas vezes nós ouvimos tantos de fora, passando muito tempo no telefone, no WhatsApp, né, prestando assistência às vezes até na igreja, né, no caso de um líder ou de uma pessoa que trabalha na igreja, e não estamos prontos para ouvir os nossos, do nosso lar, né? E aí vem a palavra tardio para falar, tardio para se irar. Deus foi muito sábio quando nos fez com uma boca e 2 ouvidos, porque Ele sabe, né, sabia como a gente é tentado a falar e não ouvir. Então isso é um dos problemas para se construir o lar também, porque às vezes a gente quer só emitir o nosso conceito, as nossas informações, e a gente não para mais para ouvir, né? E a palavra tardio para falar e tardio para se irar é muito engraçada, porque ela realmente tem um significado de retardado, de ser lento para entender, né? Lentidão. E a gente tem que ser essa lentidão para falar, né? E a lentidão para se irar. Então, acho que dessa forma a gente vai ter um suporte, uma base para a gente construir um bom casamento, um bom relacionamento, né? Marido, esposa, filhos, e realmente ter um lar, né? Eu me lembro da frase que ele dizia quando chegava do trabalho, né? Quando ele viajava, que ele falava home sweet home, lar docilar. Então, nossa casa deve ser um lar docilar, né? O Matheus Cavalcante está bem interativo, né, Matheus? O Matheus está falando, e é inclusive uma das perguntas que a gente tinha pensado, né? No caso de casais, pastor, que não tiveram essa base, né? Existem casais hoje que sofrem com isso, né? Que já têm filhos grandes, que não têm comunicação. E aí? Parece que eles acham que estão fadados a isso e que não existe solução bíblica para eles, né?
E aí a pergunta é justamente isso: como é que a igreja pode ajudar essas famílias, né? Visto que já não são mais tão novos como antes, não foram instruídos antes, talvez se converteram na metade do caminho, como é que a gente pode ajudá-los? Eu acho que um recurso interessante, na verdade indispensável para que a gente possa começar a ajudar, porque é bom lembrar que isso é um processo, né? Você não tem a prática da comunicação, da boa comunicação, também não espere que ela vá ser instantânea. Sim. Que é um problema, porque hoje a gente vive uma situação onde as pessoas querem tudo de maneira muito imediata, né? Hoje é tudo no automático. Então, às vezes, há coisas que exigem de nós um processo, exigem de nós perseverança, mas antes de tudo, eu acho que é fundamental nós confessarmos isso a Deus como pecado, porque de fato é. Porque a gente terminou fugindo ao propósito, não só da nossa criação, como seres sociáveis, conforme a gente viu, mas também com o propósito relacionado ao casamento, que é justamente de desenvolver essa amizade. E aí, essa falta pode ser decorrente da nossa falta de entendimento, ou até mesmo da própria disposição que nós não tivemos de exercer. Então, em primeiro lugar, a questão de tratar com Deus como pecado, a questão de tratar com as pessoas envolvidas como pecado, no caso de um marido, de confessar esse pecado à sua esposa, de um pai confessar esse pecado ao seu filho, e a partir disso aí, uma vez que é essa confissão, retomar aquilo que a Bíblia ensina, a esses princípios, e aí se esforçar pela graça de Deus para que isso de fato venha a acontecer. Eu sempre gosto de falar que essa questão da comunicação é como amar, é propósito. Isso não vem de maneira aleatória, não vem da nossa natureza. A gente tem que se esforçar, entendeu? Procurar tempo, fazer as oportunidades, procurar envolver os nossos nesse processo. E uma vez que você tem uma família ali, esposo, esposa, filhos, deve ter como iniciativa de quem? Do pai, do chefe da família, até porque ele é o condutor, né? O sacerdote do lar. Então tem que se criar através de coisas simples, através de coisas simples da vida, ter essa interação, ter essa comunicação. Eu estava até conversando com o Slane, houve um dia desse lá em casa, que a gente fez algo que as meninas nunca tinham feito, e até hoje elas não esqueceram, que foi o quê? Desbulhar feijão. Melissa não sabia o que era isso, que era pegar, né, um saco de feijão lá no seu... como é que chama? Na vagem, né? Sair tirando. Aquilo ali foi uma coisa tão interessante, porque virou uma terapia, e aquilo ali a gente fez como uma forma de conversando, rindo, brincando. A gente não vive mais isso hoje, né? Porque vivemos dias atarefados, e aqui envolve a questão de trabalho, aqui envolve a questão instrucional, né? de educação. Muitas vezes você tem seu filho, ele estuda na escola normal, faz um curso de língua, faz um esporte, e aí faz tudo menos estar com a família. O marido, por sua vez, também. E aí, quando chega em casa, você tem todo esse entretenimento que marca os nossos dias, né? É Netflix, é computador. Então, você, às vezes, tem que se abster dessas coisas. Tem que se abster mesmo, entendeu? Para fazer o seu tempo. Porque se não for, você não consegue fazer o tempo. Se não faz o tempo, não faz o relacionamento. Se não faz o relacionamento, não vai fazer também a comunicação. Então, é todo esse caminho aí que tem que ser percorrido, e lembrando, tem que ser perseverante, porque existe a nossa natureza, que muitas vezes é propensa para não fazer aquilo que é correto, como existe também nos componentes da nossa família, e aí você tem que ser perseverante. Às vezes você não vai ter, né, a resposta imediata, agora você tem que dar o primeiro passo, ser exemplo e se esforçar ali para que aquilo ali possa de fato acontecer. Então é esse o desafio posto aí diante de nós. Eu queria entender melhor, que a gente falasse um pouco mais sobre esses problemas que a gente enfrenta. Quais são os nossos maiores inimigos para conseguir ter essa comunicação efetiva dentro dos lares, né? Porque acho que, como o senhor falou, existem vários, né? Além dos nossos tempos, estarem muito ocupados, além também do próprio individualismo, que é muito hoje presente, né? A gente não gosta mais de ter vidas que eu preciso prestar contas a alguém, que eu não quero que meus pais se envolvam, que ninguém se envolva, porque a vida é minha, né? Quais são os outros problemas que a gente pode ver além disso e que prejudicam os nossos relacionamentos hoje? Vocês fiquem à vontade. Qual dos dois? O que é que a gente pode ver aí como dificuldade? Muitas vezes é até mesmo a questão de traumas que as pessoas têm, e isso acaba impedindo uma comunicação melhor da parte daquela pessoa. Às vezes não é nem por culpa dela em si, mas em virtude desses traumas. Às vezes o estímulo, inclusive às vezes até dos próprios pais, dos próprios cônjuges,
que muitas vezes a gente não estimula os nossos filhos a se comunicar. Muitas vezes a gente tem aquelas coisas prontas, né? A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar o mundo, os filhos devem ir segundo aquilo ali, e a gente não dá essa oportunidade para eles poderem manifestar as suas ideias, os seus pensamentos, às vezes até equivocado, até mesmo uma oportunidade de você poder corrigir, porque você está vendo ali o que é que está se passando na mente dele, e aí você poder fazer as devidas correções. Então, de um lado, existe a questão de traumas que muitas vezes prejudica, de outro lado, a falta de oportunidade que muitas vezes a gente não dá, e aí vai se surgindo outras coisas que vão bloqueando essa comunicação e termina que depois você perde completamente. Então, junto com o entretenimento, junto com as ocupações, com a própria situação individualista, aí forma uma cadeia toda nociva. Aline, uma coisa que eu me lembrei agora, que prejudica a comunicação do casal, quando você não tem a sabedoria quando os filhos chegam. Quantos casais, né, quando tem filhos, eles vão se distanciando, porque agora o foco deles são os filhos. Principalmente a mulher, muito tendenciosa, né? Passa a observar e acompanhar. É lógico que tem fases e fases, eu não estou falando dos extremos, né? Que se devota unicamente aos filhos, e a gente tem que lembrar que a primeira coisa, a primeira ligação que nós temos é com o nosso cônjuge, depois é com os filhos. Então, o que é que acontece? A mulher se volta tanto para os filhos, tem os problemas, passa a dormir com a mãe, com os pais, e o casal cada vez mais se distanciando, né? E quando eles crescem, que foi até dentro da pergunta do Cavalcante, quando eles crescem, existe uma síndrome que é chamada síndrome do ninho vazio. O casal está tão separado porque eles estão focando só nos filhos, que quando os filhos crescem e saem de casa, eles olham para o outro e não sabem mais quem é. Não reconhece mais, porque a vida deles baseou-se agora só nos filhos, né? Então isso é um problema muito grande, traz um conflito muito grande, porque aí, se você não tiver essa sabedoria de redescobrir o amor, a comunicação, a relação, isso é um divórcio na certa. Com certeza. E até mesmo a falta de atenção, muitas vezes a gente como pais acaba por agir dessa forma, né? Muitas vezes você não dá devida atenção ao seu filho, chega da escola, não tem aquela preocupação, o que foi que aprendeu, com quem falou, entendeu? Então fica aquele individualismo que até um choque com aquilo que a gente tem na palavra. Por exemplo, quando a gente vê lá em Deuteronômio 6, a questão dos pais, principalmente o pai, né? Andar com seu filho, conversar, ao acordar, conversar, ao deitar, conversar. Então a gente precisa, agora tem que se abrir mão de alguma coisa, principalmente na situação que a gente vive hoje. Tem que se abrir mão, porque se não se abrir, aí é muito complicado. Está vendo um livro de Hernando Dias Lopes, Casados Infelizes, porque geralmente você escuta a falar casados mais felizes, né? Como se fosse duas coisas totalmente distintas. Aí ele fala o seguinte, que muitas vezes nós pais, quando os nossos filhos são pequenos, a gente procura todas as formas de entretê-los. Para quê? Para que a gente possa cumprir as nossas obrigações, fazer aquilo que é devido, e aí depois a gente chega a uma determinada idade que a gente quer ter relacionamento com os nossos filhos, mas eles cresceram e também não querem mais ter relacionamento conosco. Olha aí o problema. Então é por isso que a gente tem que ter essa valorização da instituição familiar, não só uma mera instituição familiar, mas uma instituição familiar que corresponda àquilo que a Bíblia diz. Eu me lembrei agora do Salmo 128, né, que ele fala mais ou menos do panorama que a gente deve ver, que a gente deve enxergar no lar, né? O pai, a mãe, os filhos ao redor da mesa. Então a figura bíblica de família é essa, entendeu? Todo mundo junto. É aquilo que as pessoas chamam de família tradicional, até no sentido negativo. Para mim eu vejo como positivo demais, porque esse é o padrão estabelecido, esse é o padrão que realmente satisfaz a Deus. Qualquer coisa fora disso pode até no primeiro momento ser atraente, mas no fundo vai trazer as suas tristezas. Isso aí eu digo com certeza. Num contexto, pastor, que a gente está discutindo agora, eclesiástico, certo. Quais são as implicações de famílias deficientes, né, na comunicação, famílias que não têm relacionamentos profundos? De que forma a igreja sente isso? Como é que a gente consegue ver, por exemplo, problemas que são resultado disso dentro da igreja hoje em dia? Veja, aqui você encontra aquela velha ligação. O que é uma igreja? É o somatório das suas
famílias. É mais ou menos como a sociedade, né? A sociedade, a família é a célula máter da sociedade. Sim. Esse mesmo princípio você deve entender em relação ao contexto eclesiástico. Então, se as famílias elas não vão bem, não se preocupe. A igreja também ela não irá bem. Então, se na família há problema de comunicação, esse mesmo problema automaticamente será levado para a igreja. E como é que a gente vê isso hoje na prática? Pelo menos eu enxergo dessa forma, nessa estratificação que a gente vê hoje de igreja, ou seja, adolescentes, jovens, mulheres, homens e idosos, não se tem mais comunhão. Parece que é uma coisa negativa você ter uma amizade com uma pessoa mais velha, parece que você tem que ter amizade apenas com aquele seu ciclo, com aquelas pessoas da sua mesma idade. Infelizmente isso está sendo trazido para a igreja, a tal ponto que infelizmente às vezes até separa as famílias no culto corporativo, que é um problema. Então a gente vive essa divisão etária dentro da igreja, onde as pessoas se relacionam apenas com aquelas da sua própria idade e aí perde a experiência, no caso os mais jovens em relação aos mais velhos, perde a questão dos mais velhos instruírem os mais novos, e aí você vai ficando uma igreja como que toda dividida, e não é assim. Então acho que um dos maiores males é isso, é você trazer a falta de comunicação para casa, dentro da igreja, no sentido de dividi-la, de estratificá-la. Isso tem sido muito nocivo, infelizmente é o que a gente vê muito hoje, com algumas exceções, mas infelizmente a regra é essa. Eu acho que também isso implica, irmã Islene, em relação a relacionamentos profundos na igreja entre irmãos, né? A gente por essa razão de não termos boas referências de relacionamento nas nossas casas, nós acabamos não tendo também confiança para desenvolver bons relacionamentos dentro da igreja, né? Daquilo de experimentar a comunhão dos santos como a gente deveria experimentar. Como a gente vai ver, por exemplo, as orientações de Paulo da gente confessar pecados uns aos outros, de conversar uns com os outros, até essa questão que o pastor estava falando de aconselhar-vos mutuamente. Exatamente. Então, eu queria que a gente falasse sobre isso também, sobre a falta de relacionamentos profundos entre irmãos em Cristo na igreja, como resultado disso também. Porque justamente os pais são reflexo. Aliás, os filhos são reflexos, né? Os pais são espelhos para os filhos. Então, se eles não veem os pais tendo essa comunhão, essa boa comunicação, essa interação, essa confidência, né? Essa amizade, o amor expresso, porque é interessante uma coisa que nós não comentamos aqui, que a comunicação ela não vem só através das palavras, mas as expressões faciais. Sim. Né? Então a escrita, né? Ou digitar. Então se os filhos eles veem dentro de casa essa falta de comunicação, essa má comunicação, né? Os pais sempre se entreolhando, né? De forma grosseira, de forma cínica, de forma, né? Então eles vão perder o referencial, né? Se os pais são o espelho e os filhos estão vendo nesses pais duas pessoas que não vão trazer segurança, firmeza, como é que eles vão ficar? Né? Então, das duas, uma. Ou eles vão procurar auxílio fora, de forma até errada, com os próprios amigos da mesma faixa etária, e aí surgem os problemas, né? Porque jovem aconselhando jovem normalmente não dá certo, a gente tem exemplo bíblico disso. Ou então se apegar demais a outros que são de fora. Né? Então, realmente, o ideal é construir essa amizade, né, essa boa comunicação dentro do lar. Não que eles não possam conversar com outras pessoas, pedir conselhos, mas eu tenho certeza, Aline, que se eles encontrarem esse apoio dentro de casa, as primeiras pessoas que eles vão conversar, que eles vão chamar para tirar todas as dúvidas, para interagir, para querer ficar junto, né? O lar da gente deve ser um local que as pessoas tenham prazer em estar, não só os nossos filhos, os nossos esposos e esposa, mas as pessoas que nós vamos receber também. Agora, para as questões práticas, na verdade temos um comentário do irmão Raimundo Cavalcante que fala o seguinte: não é extremo, mas tem casa que as pessoas de fora são bem tratados, mas os de casa parece que são desconhecidos. Como pode ter uma comunicação boa, pastor? Eu acho que isso principalmente as pessoas que estão dentro do convívio familiar, né, conseguem perceber a hipocrisia
né? E isso é muito mais prejudicial ainda, porque além de não ter uma comunicação efetiva, a gente aparenta para as outras pessoas que está tudo bem e que as coisas, problemas não acontecem naquela casa, né? Essa talvez seja a grande questão quando você fala da comunicação no lar, porque diferentemente de fora, no lar você expressa quem de fato você é, né? Fora não, você ainda vai, banca aquele papel que muitas vezes você não reflete na realidade, mas em casa não, você vai externar os seus erros, vai externar os seus problemas. Então acho que no contexto lá, essa comunicação ela é um tanto quanto mais difícil, justamente por causa disso, porque aí todas as suas mazelas, todos os seus pecados vão estar lá à vista, né, de todas as pessoas. Por isso o desafio é maior. E aí, em relação à questão, em relação a alguns problemas que a gente tem, muitas vezes verifica isso, né? Às vezes você está ali com os seus filhos, querendo um pouquinho de tempo para você, com você, às vezes para fazer uma brincadeira, para fazer uma tarefa, e de regra você chega e diz, não tenho tempo, mas basta o telefone tocar, que você vai e atende, vai lá e conversar. Então qual é a mensagem que você está dando para a sua criança? Que ela não é tão importante assim, os de fora são mais importantes. Então são coisas assim que são bem práticas, bem do dia a dia e que geram um prejuízo muito grande mesmo. Por isso, essa necessidade da gente rever os nossos conceitos e aí desenvolver uma comunicação que realmente ela venha a ser satisfatória. Primeiramente, dentro do nosso lar, onde a gente realmente revela quem de fato nós somos. Islene? Não, é isso mesmo, lembrando de Tito, né? Eu nunca me esqueço, a apreciadora de maridos, a apreciadora de filhos, em primeiro lugar. Eles são os mais importantes em primeiro lugar. Certo. Vamos lá, pastor, temos uma família, né? Uhum. E aí, por onde começa? Nossa família, 5 pessoas, por exemplo, 5 pessoas. Lá em casa são 5. 5, pronto. 5 pessoas, o casal entendeu hoje que precisa se comunicar. Por onde começar? Separa um tempo. Nem que seja um tempo que, no primeiro momento, não seja grande, mas que seja aquilo que a gente fala, tempo de qualidade. Porque muitas vezes você pode até passar tempo com a sua família, mas essa questão, né? Um no computador, outro no celular, está todo mundo junto. Então a presença física, beleza, ela existe, mas não existe a interação pessoal. Porque a gente falou, né, da comunicação muito na questão verbal, mas a gente sabe que existe a comunicação corporal, a comunicação escrita. Então, quando a gente fala tempo de qualidade, é justamente nesse sentido, para você expressar aquilo que você está sentindo, para você revelar aquilo que você anseia e também as demais pessoas. E aí separar, às vezes por causa da vida corrida você não tem tempo assim, mas pelo menos separar um determinado dia, um determinado horário, aquele é o tempo para a família. Lá em casa, via de regra, a gente faz isso na segunda-feira, né? Eu sei que às vezes não dá tempo porque as meninas têm prova ou acontece alguma coisa na igreja e a gente acaba abrindo mão, mas via de regra, a segunda-feira é esse dia, né, que a gente se desvencilha assim de alguma coisa das ocupações para se dedicar mais à questão do convívio familiar. Então, eu acho que esse é o primeiro passo e fazer disso uma regra. Por isso que tem que ser tempo de qualidade, mesmo que não seja muito tempo, mas ser de qualidade como uma regra que naturalmente esses laços eles vão se estreitando. Somados a isso, a questão da gente começar a ter realmente interesse, né? Agora, o interesse seja verdadeiro, quer seja com o nosso cônjuge, quer seja com os nossos filhos. Foi o que você fez, o que foi que deixou de fazer, quais são os seus anseios, quais são os seus desejos, e muitas vezes deixar falar, até mesmo para você saber o que está se passando no coração e ter ali uma verdadeira amizade. Eu acho que o que falta muito hoje é essa questão da amizade. Ou às vezes se tem no sentido muito rebaixado, que não existe diferença entre pais e filhos, ou tem um distanciamento completo. Tanto um extremo como o outro, eles são danosos. Então acho que a amizade, independente da posição hierárquica que a gente tenha na casa, ela deve existir. Na verdade, ela tem que existir, porque é assim que nós encontramos na palavra do Senhor. Então, esse desenvolvimento de amizade, junto com a dedicação de tempo e qualidade, são passos iniciais para que a situação ela possa ir devagarinho melhorando. E no sentido de iniciativa, a gente falou aqui que o marido, né, tem a responsabilidade de ser o responsável, cabeça do lar, de iniciar esse sentido. E, irmã Islene, como é que as irmãs que são casadas podem auxiliar seus maridos nesse processo, né? Existem alguns que têm mais dificuldade de se comunicarem do que elas, né? A gente já viu isso em questão de personalidade, mas como que as mulheres podem ajudar seus maridos nesse sentido, dentro de casa?
é promover, realmente, como ele disse, né? O horário, um dia, um momento. Conversar. Que tal a gente fazer isso com as crianças? Você falou de uma família com filhos aí, né? Que tal a gente fazer isso com as crianças, tal dia? Né? Lá em casa a gente tinha amigo secreto de virtudes. As meninas amavam. Melissa até disse que a gente precisava fazer novamente. Então a gente ficava junto e a gente distribuía os papeizinhos, e quando pegava cada um, a gente ia escrever virtudes sobre aquela pessoa, e tinha um momento da apresentação e depois tinha a comunhão. Então é você ajudar o esposo, auxiliar nesse sentido. Por que a gente não faz isso? Né? Vamos ver se uma jovem da igreja fica aqui em casa, né, com as crianças. Olha aí, Aline, para a gente poder ter um tempo para a gente sair, né, dar uma passeada. Então, promover realmente situações que a gente possa ter essa interação, né, essa ligação. Como ele disse, na segunda-feira desliga os telefones, né, fica todo mundo junto, e aí a gente joga, a gente brinca, a gente conversa. O próprio culto familiar já promove essa comunicação. Né? O culto é em família, então isso já é interação, porque todos participam, ele ensina, todos participam, e é muito bom, e ora junto, compartilha as necessidades, compartilha os sentimentos, se está triste, se está alegre. Então, eu acho que dessa forma é por aí. Né? E eu acho que, adicionando a esse fato, que me veio à mente agora, é a questão de participação junto nas refeições. Sim. Eu sei que cada família tem uma realidade, não tem como você bitolar, né? Mas eu acho que se a gente se esforçar por pelo menos uma refeição, todo mundo junto, para conversar, né? Conversar verdadeiramente, eu acho que isso ajuda muito. Via de regra lá em casa, as meninas até gostam de conversar, a gente fica até policiando que elas gostam muito de filme, e via de regra fica falando de filme. Não, vamos falar de filme também, mas não só isso, entendeu? Vamos falar de outras coisas, acerca de perspectivas, de visão de vida. E a refeição é um momento interessante, porque via de regra você está mais calmo ali, né? Dificilmente você senta à mesa, né, com alguma dificuldade. Geralmente você está ali mais relaxado, então você está mais apto para ouvir, você está mais apto para escutar. Eu acredito que se a gente conseguir pelo menos fazer isso, uma refeição por dia, pelo menos uma refeição por semana, não é possível que nem domingo a gente não possa fazer, entendeu? Eu acho que ajuda muito para esse estreitamento de laços, e é muito importante porque são cenas que ficam guardadas, tanto nas nossas vidas como também na vida dos nossos filhos, né, das nossas crianças. E nada de televisão, nem WhatsApp, nem celular na hora da refeição, porque realmente é um momento ímpar, né? Estar à roda da mesa, a família, e conversando, e compartilhando, e desfrutando desse momento, né? Outra coisa que ajuda, eu fico brincando muito com as minhas lá em casa, é fazer tarefa junto. Vamos ali, vamos secar aqueles pratos ali, a gente conversa ali, no instante a gente seca aquilo ali, entendeu? Vai ter que fazer, então pronto, vamos fazer todo mundo, entendeu? É porque a gente vive numa família totalmente diferente do que era antigamente, né? Antigamente os filhos iam com o pai trabalhar, né? Quando a gente tem aquele contexto mais de fazenda, de rural, né? A vida rural, e as meninas ficavam em casa, dentro de casa, trabalhando com as mães. Então, elas tinham aquela unidade maior. Você vê as famílias de antigamente, como elas eram mais juntas. Não tinha esses atrativos que a gente tem hoje. E elas eram unidas, respeitosas, amáveis, né? As pessoas que faziam parte. Hoje em dia, não. É tanto que com essa pandemia, algumas famílias começaram a aprender a ter esse bom relacionamento, né? Voltar a fazer um bolo junto com a filha, né? Todas essas coisas que são coisas pequenas, mas que juntando fazem da família realmente uma família cristã, uma família da aliança. Né? Dentro desse contexto a gente fala, tá bem bonito, mas e quando alguém peca? Né? E quando acontece, alguém explode, a gente sabe que a gente lida com as questões do pecado, né? Como que a gente trata como cristãos, como família sábia, que a gente é orientado pela Escritura, como é que a gente lida com o pecado do filho, do cônjuge, a gente sabe que é com graça, né? Como o Senhor nos ensina, mas dentro desse tratamento que a gente quer construir, né? Tudo numa perspectiva bíblica. A gente sabe que nós estamos fadados a errar, né? Por causa da queda, todos nós estamos fadados a cair, mas como é que a gente pode restaurar essa pessoa e a gente continuar nosso plano familiar de comunicação de maneira saudável? Eu acho que nós devemos começar pela honestidade e, sobretudo, não querer maquiar ou justificar os nossos erros, principalmente nós que somos pais e mães,
que de certa forma nós somos exemplo e padrões também para os nossos filhos. Então, muitas vezes, e eu até estava conversando hoje com o Islândia, com as meninas, nessa questão da comunicação, pelo menos lá em casa é algo que a gente está tentando realmente melhorar. E a gente sempre é realista, dizendo o seguinte: esse é o propósito, vamos pela graça nos esforçar, mas isso não significa dizer que nós seremos perfeitos e que nunca nós erraremos. Sim. Erraremos sim. E quando isso acontecer, sejamos sinceros, sejamos transparentes e façamos aquilo que a Bíblia diz. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu ele só. Se você peca dentro do contexto familiar, porque quando você não se comunica corretamente e muitas vezes usa de ira, de raiva, e que isso magoa, às vezes, não só uma pessoa, mas vários entes ali da família, peça perdão a todos. Mostre aquilo que você fez, que não se harmonizou a palavra, confesse seu pecado, mostre a sua necessidade de Deus e da sua capacitação e retome. Nós não podemos parar. Então, às vezes, a gente sempre justifica, os nossos pecados. Sim. É aquilo que eu gosto de dizer. Nós sofremos daquilo que eu gosto de dizer que é a síndrome de Adão, A mulher que tu me destes. Então, a gente sempre arranja algum bode expiatório. E aí a gente tem que ter essa honestidade. E realmente confessar os nossos pecados, clamar por graça, mostrar nossa fragilidade, seguirmos em frente. Acho que esse é o passo inicial e principal quando existem esses problemas. E vão existir sempre. A gente não pode fugir dessa realidade. Pastor, eu pensando assim, eu acho que existe também uma tendência muito grande dentro dos relacionamentos familiares que não tem esse cultivo de relacionamentos, de, por exemplo, de esquecer os erros como se, tipo, eles não se importassem, Tipo assim, você percebe que houve uma briga entre o cônjuge e ele simplesmente bota uma pedra por cima daquele problema, ninguém pede perdão e parece que segue em frente, E aí a minha pergunta é, qual é a consequência de não tratar, esses pecados, de não tratar através da comunicação? Qual o problema da gente não ter comunicação, Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, os conflitos existirão, os pecados existirão, mas a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que é o sol se pôr? É a gente terminar o dia, entrar no outro e a gente continuar com raiva, com ira, magoado com a outra pessoa e levar para outro dia. É interessante que eu estava vendo uma pesquisa científica e é comprovado que o nosso cérebro, Aline, ele fica matutando, no sentido, de estar ali meditando, durante a noite, enquanto nós dormimos, no que aconteceu pelo menos 20 minutos antes da gente dormir. Às vezes um casal vai ter uma discussão à noite e não resolve o problema. E você vai dormir. O seu cérebro continua matutando aquilo, meditando, ruminando. No outro dia, o que é que acontece? Todos nós temos experiência nisso. A gente acorda bem? Não acorda. Porque o nosso cérebro ficou repassando aquela mágoa a noite toda. No outro dia, a gente continua amargurado. Então, não se resolve. Enquanto a gente não chegar, conversar, pedir perdão, perdoar e aí conversar, Então essa história de eu não quero nem conversar, ele não tem jeito, ela não tem jeito, Eles são assim mesmo, no caso dos filhos, e achar que colocou uma pedra, na verdade não colocou. Você está com atitude passiva, Você silenciou, mas o pecado, a raiz de amargura, que a palavra do Senhor diz, ela começa a crescer ali de tal forma que daqui a pouco ela vai estar atingindo todo mundo, como ela diz, a própria palavra diz. Então, silenciar não é a forma correta, muito pelo contrário, é a forma errada. Até com os nossos pecados, quando eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos dia a dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Então, até para a gente, em relação a Deus, a gente não pode silenciar, a gente tem que confessar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos da mesma forma. Pecou contra o filho, porque às vezes a gente tem a ideia de que não, é meu filho, eu posso criar, eu posso falar do jeito que eu quero. Não, você tem que falar e criar do jeito que Deus quer. Então, se eu pecar contra ele, eu tenho que ter humildade
Isso vai ser uma referência para ele. Quando eu pecar, eu também tenho que ter humildade para pedir perdão. Então a gente pede perdão. Se for na frente, como o pastor disse, na frente de outros, a gente também pede perdão na frente dos demais. Queria pedir perdão a vocês por ter cometido esse pecado. Então, silêncio não é a solução. O falar. Agora você tem que ser assertivo na hora de falar, sábio na hora de falar, né? Palavras doces, palavras agradáveis, né? Então, no tempo certo, né? Na hora certa, né? Com a pessoa certa, no local certo, né? Se o problema foi com o esposo, chama o esposo no local adequado, conversa, resolve e sai dali tranquilo, sai dali bem. Nada de estar explodindo na frente das pessoas, nada de estar, seu pai é assim, sua mãe é assim, né? O problema tem que ser resolvido, falado. Calar não é a solução, é muito pelo contrário, é acúmulo de problema. E é interessante quando isso acontece, via de regra, depois ele vai explodir, né? A pessoa vai passar na cara, mas naquele dia você fez isso, fez aquilo, então não adianta. Eu me lembro muito do que Jay Adams fala no seu livro A Vida Cristã no Lar. Ele fala que existem duas famílias. Aqui você tem uma família cristã, aqui você tem uma família não cristã. Elas passam pelos mesmos problemas, elas refletem, via de regra, os mesmos erros, mas como é que você vai diferenciar uma família da outra? É a maneira como elas procedem em relação ao pecado. Aqui é onde é o diferencial. Então, quando você pega o seu pecado, confessa, entrega a Deus, faz aquilo que deve ser feito, você vai ter os mesmos problemas de uma família descrente, mas o tratamento em relação ao pecado vai ser o diferencial. Eu acho que é isso que muitas vezes falta. Às vezes a gente tem uma noção muito romântica da família cristã. Não haverá problemas, não haverá dificuldades, vai ser tudo um mar de rosa. Não é bem assim, a gente tem que ser real, porque o mundo é real, entendeu? Então vai haver sim dificuldade, vai haver sim problema. A questão é como é que você vai lidar com eles. E é aquela pergunta básica, o que é que a gente faz com o nosso pecado? Então a grande questão é essa, a gente tem que fazer aquilo que deve ser feito. Então isso é que vai fazer realmente diferença. Lembrar que a gente está no mundo caído, né? Sim. Tem um livro que é Quando Pecadores Dizem Sim. São dois pecadores vivendo numa mesma casa, no mesmo quarto, compartilhando a mesma cama, e você tem que pedir perdão para poder dormir bem, né? Para poder dormir bem, no outro dia acordar bem e deixar o ambiente da casa agradável, porque pecado, né, não confessado deixa o clima totalmente pesado. Pastor, quais as consequências, as implicações das pessoas que não querem, simplesmente não querem construir um bom relacionamento fundamentado na comunicação? O que é que elas vão sofrer? A primeira delas, o primeiro sofrimento, a primeira consequência, vão viver isoladas ou no máximo vão ter relacionamentos superficiais, que é o que nós vemos hoje. Essa questão mesmo de redes, de mídias sociais, é bem interessante, né? Você tem aí essas mídias, via de regra vocês tenho 1.000 amigos, 2.000 amigos, mas na verdade quando você puxa mesmo não sai 10. Então, o que é isso? É uma superficialidade. Na verdade você não são pessoas que você pode dizer que são suas amigas. A Bíblia diz que existe amigo mais achegado que o irmão. Sim. Então não é a amizade verdadeira, genuína. No mínimo é você ter um conhecido, pessoas que compõem a sua lista de amizade dentro de uma rede social. Então, de um lado você fica isolado, de um lado você vai ter, entre aspas, relacionamentos fictícios. Entre aspas não, relacionamentos fictícios mesmo, entendeu? Então não vão ser genuínos, não vão ser verdadeiros, você vai se isolando, e aí, quando você vai observar muitas causas de males psíquicos que as pessoas têm, é em decorrência disso. Por quê? Se sentem vazias, se sentem sós, e muitas vezes é decorrente justamente disso. Não se constrói relacionamentos saudáveis baseados numa boa comunicação. Então, infelizmente, isso vai acabar acontecendo dentro de várias coisas, mas em especial isso aqui. Nós temos mais algum comentário? Não? Queridos irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Acho que fica aqui como lição pra gente, várias questões, como Deus é um Deus comunicativo, né? E como filhos redimidos dele, nós precisamos nos comunicar, né? E a comunicação no lar, ela implica numa igreja saudável, né? Uma família saudável implica numa igreja saudável, né? E também a gente aprende que precisa de intencionalidade, né? Não existe relacionamento sem esforço, não existe comunicação sem intencionalidade. Nós precisamos nos esforçarmos, sairmos da nossa zona de conforto, sermos vulneráveis
para entender que os relacionamentos eles precisam acontecer dentro desse contexto. Exato. E a gente precisa de muita graça de Deus para isso. Precisa de muita graça para lidar com os erros dos outros, com os nossos próprios erros e saber cultivar, como a irmã Islane falou, o jardim do lar, né? Eu me lembrei do relacionamento de Cristo e sua igreja. Sim. O relacionamento harmonioso, né, amoroso, carinhoso, cuidadoso que Cristo tem para com a sua igreja, né? Tratando de maridos e esposas, a boa comunicação, a gente não pode esquecer. Nós devemos exercer o papel, né, de igreja de Cristo, né, como Paulo diz lá em Efésios, né? Mais grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o esposo tem que tratar a esposa como Cristo trata a igreja, amando, e aquele amor que ele diz lá é o amor ágape, é diferente do nosso amor para com o esposo, que é o amor filéu, o amor sacrificial. E esse amor que é sacrificial, ele sacrifica, né? Deixa, né, o seu eu, muitas vezes, né, as suas vontades, seus entretenimentos, para dar espaço e tempo para a esposa. Nós, como auxiliadoras, como representantes da Igreja de Cristo, também precisamos, né, estar dando suporte aos nossos esposos, estar comunicando, né, nos comunicando bem, tendo sempre o prazer em estar na sua presença e o prazer de ter essa ligação, essa comunhão. Como a igreja tem o prazer de estar ligado a Cristo. Infelizmente, a gente vê muitos lares, até cristãos, né, onde as pessoas estão totalmente afastadas umas das outras. Isso é muito triste. Por isso que a gente, de certa forma, tem se preocupado com os jovens, tem se preocupado com os adolescentes, e nas oportunidades, a gente tem criado também oportunidades, Aline, para estar conversando, ajudando, discipulando, né, para que os casamentos futuros sejam casamentos estruturados, né, casamentos realmente firmados na rocha. Eles tenham noção qual é o papel deles de marido, de esposa, cuidando dos filhos, e como essa comunicação ela deve ser exercida, para que assim a gente também tenha igrejas fortes, igrejas firmes, com uma boa comunicação, uma boa interação entre todos os membros, né, de todas as faixas etárias, e assim a gente também tem uma sociedade forte, igreja, família forte, igreja forte, a sociedade também será. Então, que a gente se esforce, porque isso é necessário, né? Família, como muitos gostam de dizer, mas às vezes a gente esquece, é projeto de Deus, é plano de Deus. Deus conversou com o homem lá no Jardim do Éden, se relacionou com ele, e Deus tem um prazer em se relacionar conosco, e nós também devemos ter prazer em nos relacionarmos com os nossos familiares. Deus nos abençoe e até o próximo Bate-Papo SSM. Até logo. Tchau, tchau, pessoal.